Depois do empate com o Vasco, por incrível que pareça, a possibilidade de só o Flamengo entre os grandes se classificar entre os quatro, ela é real. Porque o Fluminense pode morrer por ele mesmo, se ele não vencer o Nova Iguaçu, ele está fora. E Vasco e Botafogo, na última rodada, dependendo do que acontecer, se acontecer um empate, eles podem morrer abraçados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar o que a imprensa paulista falou sobre os próximos jogos do Mengão. Elogiaram o Flamengo, que está numa situação bem tranquila no Carioca, né? Em contrapartida, seus adversários ali, o Fluminense, praticamente já não tem chance. O Vasco também não está garantido e o Botafogo menos ainda. Então, numa dessas combinações, pode ser que só o Flamengo passe para a segunda fase, ali para as fases eliminatórias do Campeonato Carioca. Seria um negócio assim de maluco, seria incrível ver todos os rivais caindo na primeira fase. Acho difícil, pelo menos acho que os dois passam, o Vasco e o Botafogo, né? Já o Fluminense, acho que esse aí já não vai passar mesmo. Mas, né, acho que pode ter um Flamengo, Volta Redonda, Vasco e Botafogo. Seria interessante ver esses confrontos. Diz aí a sua opinião, comente abaixo. Você acha que o Flamengo passa, os outros ficam? Opinem. Os links dos canais citados estarão aqui na descrição. Também tem notícias sobre a venda do Lohan, que foi vendido por 8 milhões de euros para o CSKA lá da Rússia. Tem clássico no Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Botafogo amanhã e o Vasco no sábado. O Alexandro, lesionado, vai dar lugar para o Ayrton Lucas. De La Cruz e o Arrascaeta estão de volta e teve uma mudança de horário no jogo por causa do Fla-Flu, que foi às 4 da tarde. Os caras quase morreram. O jogo vai ser 21h45. Esse contra o Vasco. Esse do contra Botafogo é na quarta-feira, né? Botafogo é amanhã e tal. E aí tá acontecendo uma coisa no Campeonato Carioca, que só o Flamengo tá na boa. Os outros todos estão precisando de pontos. E só tem clássico agora, né, Arnaldo? Além disso, só o Flamengo joga à noite. Conseguiu, né? O Flamengo joga o Botafogo no meio de semana, o Vasco no sábado à noite. Domingo tem um jogo decisivo, que é Fluminense Nova Iguaçu. É a última chance do Fluminense. 4 da tarde, no Maracanã. Então o Fluminense vai jogar às 4 da tarde. No outro final de semana, a última rodada, está marcado o clássico entre Vasco e Botafogo, 4 da tarde. Então, tem essa circunstância. Depois do empate com o Vasco, por incrível que pareça, a possibilidade de só o Flamengo entre os grandes se classificar entre os quatro, ela é real. Porque o Fluminense pode morrer por ele mesmo, se ele não vencer o Nova Iguaçu, ele está fora. E Vasco e Botafogo, na última rodada, dependendo do que acontecer, se acontecer um empate, eles podem morrer abraçados. Por incrível que pareça, virou isso o estadual. O Flamengo, mesmo sem, né, começando com o sub-20 e tal, fazendo pré-temporada dos Estados Unidos também, tá sobrando. A questão é se o Flamengo vai conseguir ficar em primeiro, passar o Volta Redonda lá, e aí depende desse jogo atrasado com o Botafogo, né? É diferente o campeonato. Nas últimas todas as rodadas tem os clássicos acumulados, né, que não foram disputados no início. São Paulo tem aquele revezamento em São Paulo, né? No começo tem alguns, depois no final tem outros. Agora no Rio tem clássico toda rodada, mas só o Flamengo tá folgado mesmo na situação. E algumas situações, né, que o Flamengo está, mesmo com os cuidados, nós estamos falando isso, mesmo com os cuidados, jogadores mais rodados, experimentados, o Alexandro sofreu lesão muscular, vai ficar de 3 semanas a 4 semanas fora, o que é comum nesse início de temporada com tanto jogo, né? Ele já se machucou, já tem um histórico de lesão grande na Juventus e tudo mais. O Flamengo trouxe jogadores mais rodados, o Danilo é outro deles, então vai ter que ter um cuidado. O Felipe Luiz, ele tem falado, não vou estourar o meu time no estadual. Eu entendo, porque ele está mirando mais à frente. E também o estadual do Rio, para ele, o Flamengo não é tão exigente. Mesmo com meia força, ele está chegando nas finais. E como tá curioso o que eles fizeram, né, da tabela. O Paulista, você tem os clássicos e ele tá diluído. Por conta aí de começo, viagens, preparação física, a federação falou, beleza, eu vou pôr todos os jogos contra os pequenos e eu deixo vocês para o final, para a gente ganhar o interesse do campeonato. Só que aí você também passa a acumular muito jogo grande. Corre o risco da fase final ficar esvaziada, né?
Dependendo se a pontuação é fraca, né? É uma estratégia meio kamikaze ali, né? Pode dar muito certo, mas Fluminense está praticamente fora. É porque se você faz esses clássicos no começo, como são pontos corridos, eles valem muito pouco. Você perder na primeira rodada, muda puta. Agora muda pouco. Agora você, nessa fase aqui, o bicho pega, né? Se você perde, você está eliminado. Né? Mas você já pode chegar como o Fluminense, uma pontuação muito complicada, praticamente eliminado. O Fluminense está praticamente eliminado, exatamente. E aí você tem que dar uma reviravolta só em clássico, fica meio diferente, né, o campeonato assim. Exatamente isso. E acho que também a impressão que me dá é que em São Paulo a coisa é mais pesada do tudo ou nada. Cai, tira, não sei o quê, nesse começo, né? O Vasco faz uma campanha ruim. Ruim não, razoável. Agora não ganhou nos últimos 3 jogos. Começou bem. Começou bem e agora deu uma queda. Tem o Flamengo pela frente. Vai cair o Carinho. Não, acho que agora não vai. Acho que não tem esse sinal. Agora, pelo menos. A batata dele tá assando. Eu acho que a questão assim, né? O Vasco, com grandes dificuldades de contratação, essa é uma realidade. Que limita também o trabalho do Carpini, e o que me preocupa o Vasco é o brasileiro. Vai entrar de novo, nós estamos discutindo aqui como é que vai ser o cenário da briga embaixo no brasileiro. O Vasco, se não se ajustar minimamente, vai correr dificuldade de novo, vai ter risco de novo. O Botafogo não tem nem técnico. Largou o estadual totalmente. Largou. Agora, o que me surpreende é o Fluminense. O Fluminense manteve o técnico, contratou o jogador e é o em pior situação, né? E é por isso que eu estou falando, esse jogo não é clássico, mas contra o Nova Iguaçu, se não ganhar, tá fora. Exatamente. Como eu falei, há um risco mas se só o Flamengo ir para a fase final. Agora, o Felipe Luiz, no final das contas, ele está fazendo, do ponto de vista estratégico, exatamente o que faz o São Paulo, exatamente o que faz o Palmeiras. Faz o Corinthians. Que poupa, joga aqui, joga cá, fez lá pré-temporada nos Estados Unidos. Não por opção dele também, não tem grita com o Felipe Luiz. Foi o Landim que decidiu isso, né? O BAP foi claro, falou que não faria, mas enfim. Por 2 razões. Terminou o ano bem e esse ano tá ganhando. Com um time qualquer... Quer dizer, tá ganhando não, né? No começo não ganhou, né? Teve um monte de jogo lá com o time reserva que não ganhou. Mas... Ele tem um crédito de jogador histórico vencedor, né? Exatamente. O torcedor, acho que conta, né? Sim. Sabe? Bomba, confirmada no meu ouvido agora. Lohan, craque do Sub-20 do Flamengo, acaba de ser vendido para o CSKA da Rússia por 8 milhões de euros. 40 e tantos milhões de reais. Foi doado, né? Desculpa, foi doado. Péssima por 50 venda. milhões de reais? Péssima venda, horrorosa. Moleque venda. da base, Bigode? Horrível. 50 milhões? Péssimo. Ó, eu vou te falar, tá? bom. Quem vendeu hoje, daqui a 1, 2 anos, vai estar choramingando que vendeu por 8 milhões de euros. Escuta o que eu tô te falando. Mas por que tá todo mundo indo pra Rússia, hein? Uns e outros a gente supõe. Olha aí, olha a fofoca. Olha, uns e outros a gente supõe. Ninguém tem certeza de nada. Tem bola pra jogar em clube. Você vê que o CSKA é grandão lá, né? Mas, GV, não é mais o mesmo. O futebol russo, você não joga o campeonato europeu. Aí vai ficar jogando, vai ficar escondido lá. Jogando só Copa da Rússia, Campeonato Russo. Só pra galera entender... Porque se a gente falou isso aqui, muita gente não entendeu. Por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, a Rússia sofreu algumas sanções de vários órgãos internacionais, dentre eles a FIFA. Então as equipes russas não podem mais disputar Champions, Europa League, Conference League. E a Rússia não tem mais ingerência sobre a FIFA, sobre a Federação Russa. Por exemplo, qualquer jogador que seja punido pela FIFA, ele pode jogar o Campeonato Russo. Perfeito. Só para você entender. É isso aí mesmo. Inclusive nas Olimpíadas, não é nem Rússia que eles usam, né? Eles usam alguma outra nomenclatura para os atletas da Rússia. E, GV, assim, eu acho que... Eu já falei muitas vezes do Lohan aqui, desde que ele estava para subir. É um garoto que tem muita qualidade. Ele tecnicamente é refinado, é diferente. Eu não sei o que aconteceu, tá? Ele é muito bom, meu alguma coisa aconteceu interna para o Flamengo se desfazer do Lohan. Eu não entendo ainda. Eu vou até esperar, vou tentar apurar para ver quais são os fatos, mas 8 milhões de euros para mim... o Felipe e o Boto vão ter que falar. Para um jogador né? que tem uma capacidade muito grande, muito grande. Ele é muito promissor e no time principal ele já demonstrou que tem capacidade, que ele consegue jogar. Por exemplo, uma coisa que eu acho que o Felipe poderia ter feito, ter testado pelo menos, mas é claro, sem saber os bastidores, falando de campo e bola. Por que ele não testou ele como centroavante quando houve necessidade? Ele é um cara que poderia fazer essa função também. Aí,
opta por vender, tudo bem. O Flamengo deve até manter um pouco. João Gomes, Bigode? A venda do João Gomes? Eu acho que foi cerca de... Foi 10 ou 20 milhões de euros? Eu acho que foi 20, o André 25. Eu acho que foi 20 milhões de euros. Porque assim, você pegar um meia atacante por 8 e um volante por 25, apesar de que o João Gomes já tinha jogado, né? O João Gomes era titular nos títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Tem uma diferença. Não, mas é verdade. O Palmeiras acabou de vender o Vitor Reis, zagueiro reserva, por 40 milhões de euros. Que isso? O Flamengo está esperando uma proposta pelo Wesley de 30 milhões de euros. É o Lohan por 8. Porra, não dá. É desproporcional. Não dá. É desproporcional e o Flavinho foi bem quando ele diz que alguma coisa deve ter acontecido. Até porque, de uma hora para outra, a gente não sabe dos treinamentos, como são fechados hoje, o Matheus Gonçalves, que tinha perdido espaço, acaba recuperando o espaço e o Lohan ficando preterido, nem viajando para a pré-temporada. E mesmo assim foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo nesse início de Campeonato Carioca. Concordo plenamente. Foi muito bem. Quando ele entrava no jogo, as coisas fluíam de forma diferente para o Flamengo. Olha, a gente não tem as informações precisas sobre o que aconteceu, mas os valores dentro do que o Lohan poderia vir a fazer como jogador são baixos, sim. É, porque 8... João Gomes foi 100 milhões de reais, ou seja, 18 milhões de euros. Cerca de 20. O que muitos falam, né, é que o Lohan é um cara muito indisciplinado dentro dos treinamentos, né, nos bastidores. Falam que ele não tem a cabeça boa, gosta muito de estar saindo, então isso pesa bastante, né? Claro, como torcedor, você só vê ali o jogador 90 minutos dentro de campo, mas e nos bastidores? Como se comporta, sabe? Então, muitos falam isso. Falam que o Lohan é muito indisciplinado, parece que faz um pouco de corpo mole nos treinamentos. É um cara que tem um potencial gigante, porém, se não mudar a mentalidade de querer crescer como profissional, não vai evoluir, não vai chegar àquele patamar de craque, né? Que é um jogador com uma expectativa muito grande. Era a grande joia da base do Flamengo na última temporada, sabe? Então, assim, ver que ele não tá vingando e surge a oportunidade, pode ser um jogador daqueles talentos desperdiçados, o Flamengo optou por fazer a venda, sabe? Acho arriscado, claro, mas nos bastidores, né? Quem sabe mesmo são aqueles que estão convivendo ali. Então, se o Flamengo decidiu isso, que o jogador possa ser feliz, quem sabe desempenhar o seu bom futebol jogando, né? Lá na Rússia, um país bem ruinzinho, porém financeiramente deve ser bem viável para qualquer atleta. Diz o que você pensa, comente abaixo, você concorda, discorda, e também tem a opinião da empresa paulista ali, falando que o Flamengo tá sobrando no Campeonato Carioca, e realmente é isso que tá acontecendo. Diz o que você pensa, até logo mais. Valeu!